Amém? Para quem está chegando agora, estamos dando continuidade ao estudo, quarto estudo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Amém? Nós, na semana passada, estudamos até o capítulo 2 de Mateus, no versículo 12. E hoje reiniciaremos ainda no capítulo 2, porém no versículo 13 a seguir. Então vamos ler juntos. Mateus 2, 13 em diante diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Presta atenção nisso. Um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para quê? Para matar. Então Herodes, ele não estava nada satisfeito, porque os reis, os magos eles não voltaram para dar satisfação a Herodes de onde que eles haviam encontrado o menino, a localização do menino, porque Herodes não queria adorar o menino. Nós lemos isso, estudamos isso na semana passada. Herodes não queria adorar o menino Senhor Jesus, mas ele queria a localização exata, porque Jesus para ele era uma ameaça, porque ele na época desfrutava das regalias como um dos governadores nas terras de Israel. Então ele achava que aquele menino poderia se tornar sim o rei dos judeus e assumir aquele lugar de destaque, o qual ele tinha, onde as pessoas ovacionavam ele. Claro, um ímpio com a visão bem distante do que é o reino de Deus jamais iria entender qual o propósito de Deus. Então Herodes, ele agora procura perseguir as crianças, e agora Herodes vai decretar que todas as crianças de um ano para cima ou de um ano para baixo sejam mortas, na tentativa de conseguir encontrar o Senhor Jesus e matá-lo. Olhem que isso já havia acontecido ano passado, é uma reprise. Aconteceu isso na época que Moisés estava lá com sua mãe, que Moisés era um bebê, uma criança, e os bebês hebreus começaram a ser perseguidos. Havia uma ordem, um decreto também para matar os bebês hebreus, porque os hebreus estavam prosperando em número de crianças, os hebreus nasciam bastante, e os egípcios não. Então aquilo gerou uma revolta naquele faraó, e ele não queria que aquele povo crescesse mais em números, mas na realidade era uma tentativa de Satanás parar um projeto de Deus sobre a vida de quem? De Moisés, mas não conseguiu, porque Moisés prosperou. Nós sabemos a história, conhecemos que a mãe de Moisés pôs a criança em um cesto, passou betume no cesto para que não entrasse água, forrou o cesto e lançou em um rio chamado Rio Nilo, cujo rio até hoje é um rio que dá crocodilos. E aqueles animais poderiam tranquilamente, com o cheiro daquela criança, devorar a criança. Mas creio eu, na sabedoria infinita de Deus, que o próprio cheiro do betume e o betume boiando na água espantou o cheiro daqueles crocodilos. Veio agora fresquinho esse pensamento. Diga graças a Deus. E terminou que as servas da filha de Faraó encontraram Moisés. Como era um menino muito bonito, a filha de Faraó resolveu criá-lo como? Na condição de quê? De filho. E ainda pagava um salário para a mãe de Moisés, amamentá-lo com o seio dela. Então, a própria mãe frequentava o castelo, dando mamas àquela criança, recebendo o salário dela mensais. Amém, igreja do Senhor? O projeto de Deus agora está acontecendo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora, ele ainda é uma criança, mas é Deus em forma corpórea de ser humano, pelo menos
O espírito que estava dentro daquela criança era o Espírito de Deus. Já falei isso dezenas de vezes, várias vezes ensinando em escola bíblica ou ministrando pregações, para que nós tenhamos um fácil entendimento. Mas o que eu quero que você foque agora é nisso que eu vou repetir de novo. Lê comigo aí. Mateus 2,13. Tendo eles partido, eis que apareceu quantos anjos? É um anjo ou o anjo? Por ser escola bíblica, é aí que eu quero parar e dar uma explicação conforme Deus queira nos ensinar acerca de o anjo ou um anjo, porque há uma diferença. Há uma diferença entre um anjo e o anjo. Amém? Então presta atenção. Um anjo do Senhor a José em sonhos. Então foi um anjo do Senhor que apareceu a José como em sonho. Aí eu vou pegar aqui o meu dicionário bíblico. Amém? Para nós entendermos melhor sobre isso. Sobre anjo. Presta atenção. Anjo. O que é que diz o dicionário bíblico sobre anjo? O dicionário bíblico fala isso sobre anjo. Ó, anjo, mensageiro de Deus. Aí diz assim: os anjos são espíritos com E minúsculo. Presta atenção. Os anjos. Então, quando diz assim, apareceu um anjo, é porque existem outros anjos. Se liga no que o pastor está falando, em nome de Jesus. Se ali, quando a gente acabou de ler em Mateus 2,13, disse um anjo, é porque existem outros anjos. E agora aqui a gente está lendo no dicionário bíblico que fala assim, ó. Qual o significado de anjo? Anjo, mensageiro de Deus. Aí diz, os anjos com E minúsculo, tá? Anjos com E minúsculo. São espíritos, espírito com E minúsculo, ok? Que servem a Deus, Deus com D maiúsculo, porque é o único Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, diga graças a Deus. Então os anjos são espíritos que servem a Deus e ajudam os salvos. Então os anjos são espíritos que servem a Deus e ajudam a quem? Aos salvos. Entendido até aí? Hebreus 1,14 diz assim, ó. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O escritor de cartas aos Hebreus fala sobre os anjos. Ele diz, não são todos eles espíritos ministradores. O que é ministradores? Espíritos trabalhadores. Trabalhadores para quê? A serviço, ou melhor, para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então os anjos trabalham a serviço de Deus e a serviço de nós, de mim e de você, porque nós somos herdeiros da salvação e da vida eterna. Diga graças a Deus. Então há uma promessa sobre as nossas vidas, e é por isso que estamos estudando acerca do livro de Mateus, ou melhor, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e nós estamos trazendo à luz da palavra o entendimento em cada tópico que é interessante para nós entendermos melhor. Então, o Senhor Deus que estava no corpo daquela criança que Maria pariu, ele ordenou um dos seus anjos a aparecer em sonhos a José. Aí eu falava aqui na semana passada, eu creio que teve pessoas que ignorou. Se um anjo é capaz de entrar em um sonho, ele é capaz de entrar num pensamento, sim ou não? Ele é capaz de induzir ao pensamento. Induzir ao pensamento é quase o mesmo que induzir a fazer. Então, se um anjo tem habilidade para entrar no pensamento de uma pessoa, para que esta pessoa venha fazer algo palpável, porque José agora está
tá sendo induzido pelo anjo, por um anjo do Senhor, um dos anjos do Senhor, a pegar o menino, Jesus, e pegar a mulher que pariu a matéria física do menino e ir para o Egito, porque Herodes deseja matá-lo. Então, da mesma forma que um anjo é capaz de persuadir a mente humana, o diabo também, que é espírito e é anjo caído, que agora é diabo, é demônio, anda nas trevas, ele também tem habilidade para entrar no pensamento do ser humano, não para sondar o pensamento, mas para pôr pensamento, para que a pessoa venha executar coisas malignas, se nesse pensamento não tiver monitorado pelo Espírito de Deus. Por isso que todo o tempo temos que estar pautados em Jesus, para demônios não terem acesso a entrar na minha mente, e nem na tua mente, que é o coração, amém? Mas somente Deus, com os seus anjos, adentre na minha e na tua mente. Por isso que nós servimos a Deus, para recebermos de Deus uma blindagem, uma imunidade, para não recebermos pensamentos malignos, de fazermos coisas malignas. Então, toda pessoa que tem uma ação que não condiz com o procedimento de Deus, a mente desta pessoa, seja ele ou ela, está sendo dominada pelos demônios, pelo capeta. A realidade é essa. Basta vacilar, pode ser batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo sai e entra o demônio para dominar a mente e fazer a pessoa a cometer atrocidades que desabonam a moral e a conduta da própria pessoa. E quem tem visão espiritual e conhecimento bíblico logo entende que aqueles atos não são do Espírito de Deus, mas sim de espíritos malignos, onde o Espírito Santo acabou de sair. E aí tem muita gente por aí, falando com você que está do outro lado da tela, que nos ouve, que está agora na escola bíblica, que ouve ver pessoas falando línguas ou noutras línguas, como o evangelista Sérgio pregou domingo, e não gosta de ter esse ensinamento. Aí a pessoa já aprendeu, já tem o domínio, já tem o dom, daqui a pouco está encapetada, e falando línguas e profetizando coisas terríveis que não tem nada a ver com Deus mandar falar ou profetizar. Pode ser a própria carne falando no dom, como pode ser o próprio diabo usando o canal que Deus não está se fazendo presente, em razão da vida está desregada na presença de Deus. Porque anjos adentram-se nos pensamentos, não para sondar o pensamento, mas para pôr pensamentos, para gerar atitudes físicas após pôr pensamentos. Quem está entendendo, diga amém, Senhor Jesus. Ele pode não sondar o meu e o teu pensamento, mas ele pode pôr pensamento. É isso que eu quero que você entenda. A Bíblia diz que o anjo que assiste diante de Deus, um dos, está no livro de Daniel, que eu vou relatar para você. E foi o próprio anjo que relatou a Daniel, e Daniel escreveu, e nós conhecemos, já pregamos sobre isso. Daniel conhecia as Escrituras, cria nas Escrituras, e ele conhecia os tempos, porque Daniel tinha uma sabedoria diferenciada. Diga graças a Deus. Daniel estava dentre os primeiros que foi levado para a Babilônia, um rapaz ainda, aproximadamente, de maior, recentemente, foi levado para a Babilônia e havia deixado um profeta chamado Jeremias, lá nas terras de Israel. E Daniel foi crescendo lá, na Babilônia, e orando, todos os dias Daniel orava de frente para onde apontava, para as terras de Israel. E quando Daniel sabia que era o tempo que Deus havia prometido pela boca do profeta que liberaria o povo de Israel, Daniel orou, completava 70 anos das promessas de Deus para o povo de Israel. Diga graças a Deus. E Daniel ainda estava vivo, era um ancião, um velho, mas estava vivo, e ele orava. E quando ele orava, a palavra de Deus diz lá em Daniel que ele orou 21 dias. E ele orou 21 dias, por que ele orou 21 dias? Porque o anjo, um dos anjos, que estava assistindo a oração de Daniel de frente com Deus, lá na glória, o anjo disse para Daniel que quando Daniel orava, as orações dele adentrou lá na glória, e ele recebeu uma ordem de vir fazer o quê?
entrar na mente do rei da Pérsia, para o rei da Pérsia liberar o povo de Israel. Diga graças a Deus. Aí a Bíblia diz que quando o anjo veio para liberar a mente do rei da Pérsia, dar um comando na mente do rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia impediu o anjo. Quem era o príncipe da Pérsia? Satanás. Ele bloqueou o anjo, porque o anjo que vinha era um anjo mensageiro, não era um anjo tecnicamente guerreiro, se liga nisso. Então Daniel orou 21 dias, completados 21 dias, aí Deus enviou o arcanjo Miguel, o guerreiro Miguel, diga graças a Deus, e ele venceu Satanás, e aí o anjo pôde completar, e passar com a mensagem, entregar a mensagem na mente do rei da Pérsia, para que o povo de Israel fosse libertos. E você assistiu isso na novela, você viu o rei que estava lá, assumindo o lugar de Beltesazar, neto de Nabucodonosor, liberar, decretar para o povo voltar, e Daniel ficou lá, porque aí sim, o anjo mensageiro pôde completar a mensagem, diga graças a Deus. E nós estamos falando agora disso, nós paramos no capítulo 2, versos 13, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Quem está entendendo, diga amém, Senhor Jesus. Entendeu por que de parar aqui? Aí presta atenção. Aí diz assim, ó, estou lendo o dicionário bíblico aqui explicando sobre anjo, significado de anjos e suas passagens bíblicas. Então, foram criados santos. Alguns se revoltaram contra Deus. Então eles foram criados como santos. E alguns se revoltaram contra Deus. Tanto que a epístola de Judas é uma epístola que está coladinho com o livro de... Pega aqui, porque tem um negócio de uns números aí que fica ligando e ele saiu do silencioso. Põe no silencioso, por favor. É uns 40 alguma coisa aí que a gente atende e fala assim, tem alguém aí? E aí desliga. Aí presta atenção. Olha o que aconteceu com esses anjos. Está em Judas, versículo 6. Judas é uma epístola colada com o Apocalipse. Está escrito assim, ó. E aos anjos que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original dos anjos? Santidade ao Senhor. Diga, santidade ao Senhor. Então o estado original dos anjos, deixa lá, é santidade ao Senhor. Então esses anjos que não guardaram a santidade ao Senhor, mas que se deixaram levar por Satanás, que o induziram a tentar trair Deus, foram esses anjos que foram expulsos lá da glória, e hoje eles vivem em trevas, alguns estão em prisões, eu vou falar já aqui. Outros conseguiram sair das prisões e estão aqui no globo terrestre, atormentando a mente humana, como eu falei no início, quando eles podem adentrar na mente humana e persuadir via pensamentos e transformar pessoas. Não para melhor, mas para pior. Aí presta atenção, ó. Judas 6 fala assim: mas abandonaram o seu próprio domicílio aonde? Na glória. Ele tem guardado sobre trevas em algemas para o juízo do grande dia. Então, esses demônios estão em cadeias. Está lá em Judas falando sobre isso. Entendido até aí, igreja? Então presta atenção. Aí diz mais aqui, ó. Eu fiz algumas anotações também. Segunda carta de Pedro, né? 2 Pedro 2,4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Então eles estão aonde? Precipitados lá no inferno, ou melhor, no abismo. Eles foram precipitados no abismo. Presta atenção. Os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. É um paralelo. Você vai encontrar isso em 2 carta de Pedro, no capítulo 2, e você vai encontrar isso em Judas 6, para nós entendermos que eles eram anjos, foram traídos por Satanás, da mesma forma que Eva foi traída pela serpente, Adão foi traído por Eva, e Deus foi traído por Adão.
É um efeito cascata. O primeiro traidor foi Satanás, e aí os anjos foram entrando na dele, e aí pensou que não, já tinha um terço com ele. E esse um terço foi expulso do reino de Deus, que não são mais anjos, são espíritos caídos. Entendido até aí, igreja? Vamos lá. Então, anjo, ele é mensageiro. Eu vou concluir aqui, porque tem a segunda etapa, que é a teofania, que eu vou explicar já já. Aí você vai entender sobre um anjo, você vai entender sobre o anjo. Há uma diferença. Amém, povo de Deus? Isso não é só fonética portuguesa, não. Não é só isso, não. É conceito bíblico também. Conceito bíblico também, porque um anjo significa um dos diversos anjos. E o anjo pode ter referência a um só ser. E você vai aprender daqui a pouco. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aí diz assim, ó. Presta atenção. Gênesis 16, 7 até o 14, se você quiser anotar. Por isso que eu peço para trazer lápis e caneta e papel. Gênesis, capítulo 16 do livro de Gênesis, do versículo 7 ao 14, diz assim, ó. Eu vou ler lá especificamente lá no meio. Tendo achado o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Sabe de quem a Bíblia está falando aqui? Ó, está falando de Agar. Explicitamente no capítulo 16 de Gênesis, no versículo 9. Sabe quem foi Agar? Agar foi a serva egípcia de Sarai, esposa do nosso pai Abraão. Amém? Quando Abraão se deitou com Agar, e Agar pariu a Ismael, e ela começou a humilhar Sarai. Sarai botou ela para fora de casa, não suportou e mandou ela embora. Com Ismael e tudo, ela foi para o deserto. E a história diz lá em Gênesis 16, versículo 9, que ela estava de frente com um poço lá para beber água, e o anjo do Senhor, sabe quem é esse o anjo do Senhor? Não foi um anjo do Senhor. Um anjo era se fosse um dos anjos. O anjo do Senhor, com A maiúsculo e Senhor maiúsculo, o próprio Deus, materializou-se para ela, como se fosse um anjo, e falou com ela. Amém? E deu uma ordem para ela, mandou ela voltar, se humilhar a Sarai, nas mãos de Sarai, e ficar com Sarai. Foi o próprio Deus que mandou ela voltar e se humilhar, porque a Sarai era a senhora dela. Amém? E o anjo explicou o porquê, que tinha um negócio também com Ismael, que ele seria pai de uma grande nação, e hoje ele é pai dos árabes. Hoje ele é pai dos árabes. Um dos povos mais ricos da face da terra. Amém? Amém. Então Ismael, pai dos árabes, e Isaac, né, o irmão de Ismael, Isaac, também filho do nosso pai Abraão, pai de quem? Pai dos hebreus, dos israelitas, e pai de todas as nações que se convertem ao Senhor Jesus. Diga graças a Deus, porque Isaac foi o filho da promessa. Amém, povo de Deus? Entendido até aí? Então, o anjo do Senhor é o próprio Deus, quando em teofania se materializa em forma corpórea de ser humano. Foi ao anjo do Senhor que Josué se prostrou, mas foi a um anjo que João se prostrou, e o anjo disse: levanta-te, homem, pois não posso ser adorado, sou conservo teu, lá em Apocalipse. Amém? Se fosse o anjo do Senhor, aí ele deixaria ele se prostrar, porque era o próprio Deus em teofania, mas foi um anjo. Olha a diferença. Olha a explicação que Deus vai trazendo para a gente. E isso está explícito quando a gente faz a leitura do texto bíblico. Quando você lê o texto bíblico diz se é um dos anjos ou se é o anjo, o próprio Deus em forma corpórea de ser humano. Aí vamos para a teofania aqui, ó. O que é teofania? A Bíblia diz que teofania presta atenção, a palavra teofania você não vai esquecer mais nunca, manifestação visível de Deus. Como que ele pode se manifestar? Falei, em forma corpórea de ser humano,
para diminuir o impacto, porque o ser humano ele não consegue suportar a glória de Deus se ele se manifestar como Deus, capaz do ser humano derreter, explodir. Então ele faz o que? Uma teofania, e ele fez isso quando ele nasceu, ou quando ele se permitiu ser gerado, né? Quando ele permitiu que a mulher gerasse uma criança e ele colocasse o espírito dele dentro daquela criança até se tornar homem, chamando de Jesus, para fazer o sacrifício na cruz. Ali também foi uma teofania. Diga graças a Deus. Então presta atenção. Teofania, manifestação visível de Deus. Com mensagem direta. Então Deus pode se manifestar com mensagem direta. Aí tem algumas passagens bíblicas aqui, se você quiser anotar aí. Êxodo 19, versículo 9 a 25. Êxodo 19, versículo 9 a 25. Em sonho com mensagem também é uma teofania. Olha o que eu estou falando. Em sonho com mensagem também é uma teofania. Você vai ver isso em Gênesis 28. Gênesis capítulo 28, dos versículos 12 a 17. Aí diz aqui, com mensagem por um anjo. Com mensagem por o quê? Por um anjo. Com mensagem por um anjo. Isso aqui é a explicação do teólogo que fez as referências aqui no dicionário bíblico. Mas já eu quero te mostrar um negócio aí, amém? Aí olha só. O anjo do Senhor é uma teofania que se enquadra nas características da segunda pessoa da Trindade. Quem é a segunda pessoa da Trindade? Ou do triuno? Quem é a segunda pessoa do triuno? Quem é? Diga o Senhor Jesus. Diga, porque o triuno, eles são três pessoas, mas é um só Deus. Fala. É o Pai, o Filho. Diga então, a segunda pessoa é o Senhor Jesus. Aí presta atenção. Por que é que eu estou falando isso? Porque lá no livro de Êxodo, anota aí, capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. A Bíblia diz que estava Moisés no deserto de Midian, tocando as suas ovelhas, ou as ovelhas de Jetro, seu sogro, com a sua esposa, né? Porque era uma família só, e Moisés ele ia para o campo cuidar daquelas cabeças de animais. A Bíblia diz que Moisés começou a olhar para uma sarça e ela começou a se queimar. Queimava e não se apagava. Por quê? Deveria se apagar logo. Porque é um galho seco no deserto. Era para queimar e virar cinza, mas não se apagou. E aí chamou a atenção de Moisés e ele começou a se aproximar daquilo. Leia no capítulo 3 de Êxodo depois que você vai entender. E aí Moisés se aproxima daquela sarça, daquele fogo queimando. Ele se aproxima. E quando ele se aproxima daquele fogo, por incrível que pareça, ele vai ouvir uma voz. O fogo agora vai falar com Moisés. O fogo vai falar com quem? Com Moisés. E aquele fogo, nada mais e nada menos, a Bíblia identifica aquele fogo, ou aquele anjo que falava com Moisés, como o anjo do Senhor. Não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Eu não sei como está na tua tradução aí. Amém? Eu não sei como está aí na tua tradução, se está um anjo ou um anjo. Eu não sei, mas eu estou tentando te explicar sobre, e estou te explicando. Quando eu digo tentando, é fazer com que a tua mente ela acompanhe o raciocínio lógico sobre anjos, porque nós estamos estudando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, parado no versículo 13, nós paramos para explicarmos sobre anjos, as funcionalidades, as múltiplas funcionalidades espirituais, físicas e mental do anjo. O anjo age na mente, o anjo age no físico, o anjo age no espiritual, no invisível, e ele age também no material. Diga graças a Deus. Só que nós não podemos adorá-los.
Nós não podemos comprar um anjinho e ser vela. Comprar um anjinho e orar para um anjinho. Isso é idolatria. Os anjos são conservos nossos. Eles são trabalhadores de Deus e conservos nossos. Logo, ele trabalha para os salvos, aqueles que confessaram o Senhor Jesus e que se esforçam para andar em santidade ao Senhor. Diga graças a Deus. Então não podemos idolatrar anjos. Comprar anjinho e botar dentro de casa com o rostinho bonitinho, os olhinhos verdes. Não, anjos não são deuses, eles são conservos nossos. E aqui agora está cheio de anjo da guarda. Diga graças a Deus. O meu e o teu, eles aproveitam esse momento para estarem mais próximos. Por isso que é bom congregar, porque os anjos também merecem se ver, sim ou não? São eternos companheiros da glória, criados por Deus. Amém? E eles estão aqui agora, todos juntos com nós. O meu cuidando de mim, o teu cuidando de você. São os anjos do arrebatamento da guarda. E os guerreiros dando cobertura para os anjos da guarda. Diga graças a Deus. Porque se a corneta de Deus tocar agora, o anjo da guarda abafa cada um de nós, a nossa asa é logo exposta. Pum, e a gente sobe para a glória com a asa, ó. E o anjo também com a gente. Os outros guerreando para as entidades malignas não tentar tirar nós de adentrarmos ou de nos juntarmos ao Senhor lá nos ares. Amém, povo de Deus? É assim que funciona, coisa tremenda, irmãos. Então, olha só. Eu marquei aqui Êxodo 3:4, que diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus. Olha só. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus. Êxodo 3:4 está escrito assim. Então ele se voltava para ver o que? O fogo que estava queimando, e ali era um anjo queimando. Mas está escrito na palavra minha ali, na Bíblia está escrito assim, na palavra de Deus, que é a Bíblia que eu tenho. Êxodo 3:4 diz: vendo o Senhor que ele se voltava, vendo o Senhor Deus, que ele quem se voltava, Moisés, para ver Deus. Como ver Deus se era o fogo que estava se queimando? Está entendendo? Diga amém. Para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o que é que a sarça vai falar para Moisés? O que é que o fogo vai falar para Moisés? Tira as sandálias. Moisés não entendeu nada. O sol quente, ele pisado naquela terra solta, cheia de pedra, querendo até furar a sandália dele. E aí um fogo se queimando diz: tira a sandália, porque este lugar é santo. Você está entendendo que foi o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, materializado em forma de fogo, falando com quem? Com Moisés. Isso é uma teofania. Diga graças a Deus. Entendido até aí, povo de Deus? Já podemos voltar lá? Podemos voltar já na palavra de Deus de novo, na Bíblia? Então, só para você entender, o anjo do Senhor é uma teofania que se enquadra nas características da segunda pessoa da Trindade, ou seja, então Jesus nem tinha vindo ainda em forma corpórea de ser humano no ventre de Maria, mas ele já tinha aparecido para Moisés há quase 1000 anos atrás, lá no deserto, evangelista Sérgio, no deserto de Midian, se queimando numa sarça. Diga graças a Deus, povo de Deus. Então, nunca que uma mulher chamada Maria pode ser mãe de Deus, porque a segunda pessoa da Trindade já existia, bem antes de Maria ser uma mulher, ou ser um ser humano. Aleluias. Vamos concluir aqui agora. A minha pergunta é: quem entendeu a explicação, o esboço acerca de um anjo do Senhor, ou de o anjo do Senhor? Quem entendeu? Glória a Deus. Que bom que a maioria pode falar. Eu entendi, mas por que a minha Bíblia está escrito o anjo? Porque talvez seja a sua tradução que não está atualizada. É por isso que eu gosto de ministrar na tradução atualizada e fazendo paralelo com a Bíblia hebraica, traduzida do grego para
o português brasileiro, porque a gente consegue filtrar e tirar as dúvidas, já que ela nem a palavra Jesus tem, é Yeshua no hebraico, e consegue filtrar todo o original. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Então, se você tem dúvida, então Deus ele está falando errado aqui, quando ele diz que ele se virou para ver Deus, e era o fogo que estava queimando. Então é o próprio Deus. Faltou atualizar a sua versão, só isso. Entendido até aí, povo de Deus? Amém? Amém. Dúvidas, sim ou não? Mais alguma dúvida? Ou só é a Bruna, a diaconisa que tem? Quem tem dúvida, levanta a mão. É escola bíblica. Estamos aqui também gravando, mas é escola bíblica. Você fala daí, as pessoas não te veem, mas eu te escuto. Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Eu quero que você abra a Bíblia em Êxodo 3, como eu abri aqui agora. Você também aí. Êxodo 3. É um paralelo do estudo que estamos fazendo de Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versos 13. Paramos para explicarmos sobre anjos, sobre um anjo ou sobre o anjo, que há uma diferença entre os. Abriu aí, diaconisa Bruna? Lê aí para mim, por favor. Êxodo 3, 4. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Pronto, só até aí. Deus estava onde? Hã? Pronto. Só isso. Aí responde sua pergunta. Se você acha que a Bíblia vai escrever uma mentira, pode haver até uma tradução não bem interpretada, mas tem que conciliar com a verdade da palavra. Isso tem acontecido, por isso que as Bíblias têm sido atualizadas, porque não há mentira. A palavra de Deus ela é viva, eficaz e verdadeira. E não há confusão. Amém, povo de Deus? Mas pode concluir a leitura agora do meio da sarça aí. E disse, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. Pronto. E aí você vai ver toda uma fala aí, Deus falando com Moisés, até o versículo 22. Êxodo 3, do 1 até o 22, você vai ver uma fala de Deus com Moisés aí, mas Deus se queimando na sarça. Amém? Isso foi uma teofania. Ele usou o fogo para aparecer, porque ele não poderia materializar-se do jeito que ele é para Moisés, porque Moisés morreria. Quem ver Deus não sobrevive para contar. Se for salvo, é levado para a glória. Morreu! Por isso que ele ficou na sarça se queimando. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos lá. Volta comigo aí. Mateus 2, 13 para finalizar, não é isso? Glória a Deus, temos 8 minutos ali ainda. Aí diz assim, ó. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar quem? O menino. Aí, na semana passada, presta atenção aqui nisso. Quando nós fizemos a leitura da palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele nasceu em Belém. Belém também é a cidade que nasceu o rei Davi. Belém, cuja tradução no hebraico significa casa de pão. Então, a palavra Belém também significa casa de pão. Aí eu falava assim, não há coincidência nisso, porque no reino de Deus não há coincidência. É o próprio Deus que organiza todas as coisas. Então, se a palavra Belém é casa de pão, Jesus nasceu em Belém, casa de pão, não é à toa, nem em vão que ele é chamado do pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Amém? Aí olha só, outro detalhe. Se lá em Belém todas as pousadas ou hotéis da época estavam cheias, não teve como hospedar José, Maria
Maria com a criança no ventre, eles tiveram que ir para onde? Foi um lugar de luxo que eles acharam na época, porque pelo menos era um lugar aquecido. Eles foram para um estaleiro, aonde tinha os animais, penso eu que ali tinha cabra, tinha cavalo, não sei quais outros animais tinham ali, tinham também capim para alimentar os animais, e ali estava uma mulher prestes a dar à luz com uma criança que não era uma criança qualquer. A criança, fisicamente, humanamente falando, iria ser parida por uma mulher, mas o espírito que estava dentro daquela criança não era um espírito comum, era o próprio Deus, diga graças a Deus. E como é que Deus escolhe nascer de uma forma dessa, se nós formos parar para analisar, humilhante, junto aos animais, e depois ser colocado ali, né, ele dentro daquela criança, em uma manjedoura. E quem aparece depois para contemplar aquilo? Os magos, dando para eles o quê? Dando para eles ouro, prata, mirra. Amém? E eu falava na semana passada que Maria e José iriam precisar dessa riqueza. Quem lembra disso? Olha agora, um anjo do Senhor, um dos anjos, aparece em sonho a José. José, a essa altura, não estava podendo trabalhar direito, porque tinha que ajudar Maria a cuidar da criança chamada Jesus. E como era que José iria agora para o Egito, terras caras, que não pode acessar de qualquer forma, para passar em algumas barreiras, tinha que pagar pedágio, pagar o imposto para transitar naquele território. De onde surgiu esse dinheiro? Os magos foram levar para José e Maria, quando foram contemplar o nascimento do Senhor. Diga graças a Deus. Eles enricaram José e Maria, porque eles precisariam ficar um ano no Egito e precisariam ser sustentados fisicamente. Então o próprio Deus já havia levantado os magos para levar o dinheiro, a mirra, o tesouro, para eles poderem ter como se sustentar. Alugar um lugar, pagar uma pousada, se alimentar, fazer troca daquilo que supostamente levaram para a criança, para poder suportar durante um ano lá no Egito. Diga graças a Deus. Então Deus, até mesmo no Egito, Ele cuida dos seus. Amém? Até mesmo no deserto, no Egito, Ele cuida dos seus. Você já havia parado para pensar nisso? Por que os magos foram levar aquela fortuna para entregar aos pais, a mãe que pariu aquele bebê, aquela criança? Você já havia pensado que havia um propósito nisso? Porque Jesus nunca teve apego como ser humano a ouro nem prata, nada disso. É porque havia essa necessidade deles passarem um ano, porque a criança iria ser procurada para ser morta. Entendido até aí, igreja? Podemos passar para o versículo 14 agora, porque nós ficamos todo esse período da escola bíblica hoje só no versículo 13. Aí Mateus 2,14 fala assim, ó. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para onde? Para o Egito. Ó, foi de noite. De noite. Observe as humilhações que José e Maria passaram para poderem proteger uma criança que iria crescer sendo perseguida, vendo as pessoas falarem mal da sua mãe e do seu pai. Eu falo de criação, porque verdadeiramente Maria pariu a matéria física do Senhor Jesus. Mas José não teve parte nisso, porque Maria todo o tempo permaneceu virgem até a criança sair. Observe a humilhação, eles vão de noite. Andar de noite com uma mulher, com uma criança, um frio abaixo de 0 graus, no escuro e tangendo um animal. Agora imagina quantas milícias de anjos vão agora com eles, hein? Inclusive o próprio anjo que apareceu a José. O diabo fica só de longe olhando sem poder encostar, diga graças a Deus. É assim comigo e com você. Muitas das vezes nós passamos uma prova, que às vezes a gente vai para alguns lugares, até mesmo sem ter o transporte para ir, vai até andando.
E pessoas nem veem que às vezes a gente vai até chorando, as lágrimas vão caindo e ninguém vê. E que as pessoas também não veem que com a gente vai milícias de anjos guardando a nossa vida. Que a gente pode até financeiramente estar passando por prova naquele momento, mas espiritualmente, se os céus rasgar para buscar a igreja, a gente sobe. E quem tem tanto dinheiro para comprar até aviões para não andar daqui para ali, pode ficar com dinheiro e avião e tudo. Enquanto nós que às vezes passamos, talvez por algumas privações, como passou José e Maria, cuidando do Senhor Jesus, mas eles sabiam que estavam salvos, diga graças a Deus. Então vai aí um recado, cuidado. Quando você vê as pessoas aparentemente com a vida melhor do que a sua, pode ser só capa. Vida boa é a minha e a tua, que temos o nome escrito no livro da vida, amém? Isso tudo aqui vai ser queimado, vai ser destruído. Jesus disse que os céus e a terra passará, se acabar. Mas a palavra dele, esse que nunca passa, e ele prometeu para nós fazemos parte da salvação e da vida eterna. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo, amém? Glória a Deus. Aí para a gente finalizar por hoje, para finalizarmos por hoje, aqui no versículo 15 ainda, que diz assim, ó: e lá ficou até a morte de quem? De Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio de quem? Do profeta. Entendido até aí? Aí na semana que vem nós iremos dar continuidade, iremos saber quem foi esse profeta. Um dos profetas foi Oséias. É muito raro se pregar no livro de Oséias, mas um dos profetas que profetizou sobre isso que a gente parou agora, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versos 15. Essa palavra aqui, Mateus faz questão de sublinhar aí, que fora dito pelo profeta. Quem escreveu foi Oséias. Oséias, no capítulo 11, verso 1 a seguir, se você quiser anotar e fazer. Fala, pastor. Então, pastor, falamos sobre anjos. Sim. No começo da minha fé, bem no começo. Sim. Eu sonhei com 3 homens. Você no começo da sua fé, no comecinho, a pastora disse que sonhou com 3 homens. Tudo com a mesma face, a mesma face, a mesma roupa branca. Glória a Deus. Eu meu encontro, cada um trazia um saco de pão para ele me entregava e dizia que um era um arcanjo, um era Miguel e outro Gabriel. Ô, glória! Então, 3 sacos de pão, peraí, rapidinho. 3 sacos de pães vinham ao teu encontro para te entregar. Um dizia que era o arcanjo, um Miguel e o outro quem? Gabriel. Glória a Deus. É a hierarquia do Senhor. A hierarquia do Senhor. E quem lutou com Satanás, o guerreiro, foi quem? O arcanjo. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Sim, continua o que você falou, a visão que você teve. Então o anjo, ele realmente, através do sonho, ele também aparece. Né? Sim, sim. Assim como apareceu a você. No sonho também, eu sinto vídeo a coisas. Sim. Uma vez eu saí de casa, pedi ao Senhor que me levasse na casa de uma mulher, Você saiu de casa, pediu ao Senhor que te levasse na casa da mulher que te devia há muito tempo. Olha, se você dever a pastor e não pagar, o anjo leva ela aí, viu? Eu falei assim, ó, esse Deus eu vou pra onde? Aí no meu pensamento, fazer aqui, ó, essa noiva comigo. Aí eu falei, um monte de assim, falando, Deus dizia, eu vou pra onde? Aí eu fui comigo, aí eu fui na última rua, eu falei, não quer a casa, eu falei, frente da casa. Chamei a mulher, ela saiu espantada. Glória a Deus. Então, ó, verdadeiramente os anjos são anjos ministradores, trabalhadores de Deus a favor dos salvos. Diga graças a Deus. Mas a palavra hoje, apesar de falarmos de anjos, mas era para que você tivesse o entendimento que mesmo Jesus sendo a segunda pessoa da Trindade, foi necessário que os anjos guardassem a matéria física dele enquanto viveu aqui na terra. Diga graças a Deus. Agora imagine eu e você, aí que dependemos mesmo, amém? Mas repito, não podemos adorar anjos.
Nós adoramos a Deus e Ele ordena os anjos nos guardarem, guerrearem por nós. Amém? Aplaude o Senhor bem forte para o Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, no seu trabalho, não sei, tenha uma boa noite de sono reparador na presença do Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo mais estaremos juntos aqui na oração da virada da meia-noite, querendo Deus, e eu te convido a estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Faz assim a igreja, mãos curadas do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que te dê a paz. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do eterno Deus Espírito Santo seja com a minha e com a tua vida. E os que creem e recebem dizem amém. Glória a Deus, bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Até mais.